Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação do trabalho de computação distribuída. Eu, Jonathan De Angelo, e meu colega Antônio Rabelo, vamos dar entrada aos conceitos, algoritmos e aplicações de aprendizagem de máquina aplicada à área da saúde. Agora vamos dar início à apresentação do trabalho, introduzindo alguns conceitos relacionados ao aprendizado de máquina. Os computadores começaram a ser utilizados em larga escala na metade do século XX. Com a necessidade de analisar grande quantidade de dados, foram desenvolvidos algoritmos e programas para modelar isso. Isso se popularizou como machine learning, ou técnicas de aprendizado de máquina. Essas técnicas, elas ajudam na tomada de decisão e na execução de tarefas. E isso tudo a partir de uma inteligência artificial. Esse aprendizado é determinado de um conjunto, sejam eles de regras, são a análise de dados ou até mesmo previamente estabelecidos. Isso possibilita um modelo gerado reconhecer padrões para tomar uma decisão na execução de uma tarefa. O machine learning pode ser definido como deep learning. Esse deep learning é utilizado na interpretação e manipulação de dados, que pode ser variado desde imagens, discurso de voz, interpretação de textos e muitas outras informações. Só que esse modelo apresenta um constante aprendizado. Isso sem ter a intervenção natural ou uma cultural. E ele também não apresenta dificuldades comuns, como o aprendizado humano. Com isso, você une todo esse conhecimento, pode processá-lo e tentar buscar uma resposta. E assim, numa velocidade que nem um humano vai conseguir, ele apresenta a solução. Existe uma infinidade de algoritmos utilizados em machine learning, cada um com uma finalidade específica. Há também características que podem inviabilizar a escolha do modelo mais preciso para determinado problema, como por exemplo a utilização de um alto poder computacional. Aqui temos uma lista com os algoritmos mais populares: regressão linear, regressão logística, árvores de decisão, classificação Naive Bayes, Extreme Gradient Boosting, SVM, Ensemble Methods, algoritmos de agrupamento, composição em valores singulares, análise de componentes principais, análise de componentes independentes, KNN, floresta aleatória e algoritmos de redução dimensional. Existe uma infinidade de algoritmos. No slide anterior, foram apresentados diversos algoritmos, só que a gente não especificou qual seria o algoritmo ideal para qual situação, para aquela situação. Então, a gente tem diversas maneiras de chegar num resultado correto. Porém, essas abordagens, a forma que você vai abordar os dados, podem ser mais adequadas ou menos adequadas para cada problema proposto. Então, quando a gente tem a finalidade do problema, a gente especifica a finalidade, no caso, o contexto do caso que deve ser processado pela máquina, aqueles detalhes específicos, isso ajuda a selecionar melhor o jeito de tratar os dados. Aí, caso exista um objetivo bem definido,
com as saídas conhecidas, o ideal seria o método de aprendizagem supervisionada, porque dentro dessa abordagem, caso o resultado seja um valor numérico, é possível usar regressão. Caso sejam categorias, a gente utiliza classificação. A gente também tem que especificar a quantidade de dados utilizados. Isso é bem relevante porque é utilizado esses dados na alimentação do software. Um exemplo deles são as redes neurais, que utilizam grandes conjuntos de entradas. Então, é muito importante conhecer o tamanho para estabelecer o método que a gente tem que seguir, porque cada algoritmo lida com uma quantidade e uma forma bem diferente. Além disso, caso a base de dados seja muito grande, o algoritmo vai ter a necessidade de uma avaliação a respeito da sua capacidade computacional, porque às vezes ela não vai conseguir executar o algoritmo com maestria. E então acaba dificultando na entrega, no resultado final. Também é feito a análise da complexidade do problema, porque o grau da acurácia desejado pode mudar o que o algoritmo vai selecionar e encaixar naquela precisão. Eu tenho que definir bem os tópicos que vão ser mais ou menos, ter mais precisões no caso, definir qual vai ser a precisão de cada um. E na entrega final, se caso eu necessite de um algoritmo que faça o processamento de dados e entregue o resultado com muita agilidade, eu tenho que programar e projetar o algoritmo de uma forma correta para que isso aconteça. Agora, se eu estou querendo economizar, eu não tenho hardware, eu programo o software de uma maneira errônea, eu acabo gastando menos, seja em tempo, seja em qualquer coisa, mas a precisão será menor e o tempo será maior para a entrega do resultado. Depois da apresentação dos conceitos de algoritmos a respeito do machine learning, gostaria de dar entrada a técnicas que são utilizadas no meio da medicina. As técnicas empregadas, como Deep Learning, são utilizadas desde o início do século XXI nos hospitais modernos. Esses hospitais modernos são equipados com um aparelho que consegue reunir e compartilhar grande quantidade de dados, e esses dados são aplicados para as análises clínicas utilizando a inteligência artificial. Atualmente, os estudos mostram que as técnicas de inteligência artificial conseguem ser mais precisas que as avaliações humanas nos diagnósticos. Os casos mais urgentes, que precisa de uma intervenção médica ágil, é utilizado o Deep Learning para conseguir essa velocidade de análise da situação em si, conseguir fazer uma análise clínica veloz e tomar uma medida para evitar que tenha uma potencial sequela ou causar a morte do paciente e por aí vai. Atualmente, há uma pesquisa feita por duas universidades que visa a previsão do resultado de doenças. Essas duas universidades dizem que o machine learning consegue permitir que os médicos humanos façam previsões relativamente precisas do desfecho da doença. Esse algoritmo foi criado, usa uma coleção de dados que inclui os dados do paciente para conseguir prever os resultados da doença e das complicações em cirurgias ou outros procedimentos médicos. Isso é combinado com informações dos registros médicos dos pacientes com as informações do computador. Assim, a gente consegue calcular uma probabilidade do resultado final, evitando muitas vezes uma complicação maior. A mineração de dados é um campo de estudo cada vez mais importante em saúde pública.
Ao executar uma variedade de tarefas, como aprendizado de máquina na pesquisa, a mineração de dados assume uma ampla variedade de formas. A aplicação de um modelo baseado em dados para extrair significado desse conjunto, extrair variáveis relevantes de um conjunto de dados e avaliar um modelo nessas variáveis. A mineração de dados é um campo de estudo altamente complexo e interdisciplinar que pode variar de análise básica de dados a mineração de dados e interpretação de dados. O uso de aprendizado de máquina na descoberta preliminar de medicamentos em estágio inicial tem potencial para vários usos, desde a triagem inicial de compostos de medicamento até a taxa de sucesso prevista com base em fatores biológicos. Pode ajudar a prever a eficácia e a segurança dos medicamentos, que é um dos principais objetivos do desenvolvimento de novos medicamentos, além de fornecer informações sobre novos ingredientes que estão potencialmente se desenvolvendo em novos medicamentos. Essa nova abordagem para o desenvolvimento de novos medicamentos é importante porque as abordagens atuais se baseiam na suposição de que cada composto possui um alvo específico e bem estudado, o que limita o desenvolvimento de novos medicamentos a pequenos grupos de compostos. Além disso, supõe-se que o melhor composto seja o primeiro a chegar a ensaios clínicos. Isso significa que muitos compostos que podem não causar danos podem ter apenas um efeito fraco ou podem ser prejudiciais em altas doses e acabam tendo aprovação do FDA, mesmo que esses compostos não possam ser estudados com confiabilidade, pois podem ser mais prejudiciais com o aumento da dose.